A colônia de Santa Isabel foi construída em 1931. Existiam várias colônias no Brasil. Santa Isabel foi planejada, projetada e construída com avenidas e ruas amplas. Essas vias tinham jardins muito bonitos e seus canteiros centrais eram como se fosse um convite para que os pedestres apreciassem a paisagem local e amassem a natureza. Mas atrás disso tudo tinha uma história de muito sofrimento, de pessoas que foram segregadas e afastadas e isoladas da sociedade e dos seus familiares. Hoje eu venho falar para vocês sobre o que é hanseníase e a história da colônia de Santa Isabel. Criada em 1931, eu convido todos vocês para conhecer um pouquinho dessa história. Vamos visitar agora o museu que fica aqui na colônia de Santa Isabel. A hanseníase é uma doença que antigamente tinha o nome de lepra, uma doença remota, antiga, uma doença que era chamada de moléstia, uma doença que trazia um estigma social, porque trazia deformidade física no corpo dos doentes. As colônias no Brasil foram construídas principalmente no final do século XX e início do século 30. A colônia de Santa Isabel é um exemplo deste. Em 1931, ergueram-se os muros e as construções aqui da colônia de Santa Isabel. Uma colônia muito moderna, de ruas largas, de belos jardins, aonde, infelizmente, segregavam várias pessoas que vinham de vários cantos do Brasil. Pessoas essas que foram acometidas pela hanseníase, mas que naquela época não havia tratamento e nem cura. O que o governo fez? O que a saúde pública fez? Ela isolou esses pacientes que eram chamados de doentes isolados da sociedade que estava sadia. Era a única maneira encontrada naquela época para diminuir a proliferação dessa doença. Infelizmente, ainda o Brasil ocupa o segundo lugar no mundo com maiores casos de hanseníase. Uma doença que poderia ser diminuída ou até mesmo erradicada no nosso país. Mas ainda falta saúde pública que garanta um diagnóstico preciso e oportuno. Aqui na colônia de Santa Isabel, nós temos nesse acervo, várias peças que retratam toda a história vividas por esses pacientes. Aqui nós tivemos vários artistas, vários professores. Aqui na colônia predominou muito o catolicismo, irmãs de caridades que faziam o tratamento e o cuidado com esses pacientes. Aqui o futebol também foi muito evidenciado. A colônia é uma estrutura muito moderna e foi muito bem pensada, porque o objetivo é que estes pacientes, como eles estavam longe do convívio familiar, que eles tivessem um mínimo de conforto para viver nessas colônias. O mais triste é que esses pacientes, muitos perderam a identidade. Muitos familiares abandonavam esses pacientes, porque tinham medo de pegar a hanseníase na época chamada de lepra. Até na década de 50 prevaleceu a internação compulsória. O tratamento veio a partir dessa época, mas o Brasil ele teve um retardo. E, infelizmente, as colônias permaneceram isolando esses pacientes, o que aumentou ainda mais o estigma. A população julgava os pacientes, tinham medo de entrar no mesmo coletivo, de dar a mão para aquele irmão, porque ele tinha deformidades físicas. Hoje nós sabemos, a hanseníase ela não é transmitida através do contato direto. Ela é transmitida através, por exemplo, da respiração, de perdigotos. Ela é transmitida através de partículas, através da tosse, do espirro, mas não ao tocar as mãos. E hoje a hanseníase ela tem tratamento. Hoje esse tratamento ele é gratuito pelo Sistema Único de Saúde. E a pessoa, quando ela começa a fazer o tratamento, ela já deixa de produzir os bacilos que a gente chama de bacilo de Hansen,
que é o que ajuda a proliferar esses micro-organismos. O tratamento da hanseníase, ele se dá pelo Sistema Único de Saúde através das unidades básicas de saúde. É importante que quando uma pessoa ela tiver manchas no corpo, e essas manchas principalmente não têm dor, não têm ardência, é importante que você procure uma unidade básica de saúde mais próxima da sua casa, para que você seja examinado. Pode ser um sinal e sintoma de uma hanseníase. E caso você tenha hanseníase, comece a fazer o tratamento, porque você vai evitar a transmissão para outras pessoas. E é importante também que a saúde pública sempre foque nos contatos daquelas pessoas positivas. Talvez hoje o Brasil é o segundo lugar com maior casos no mundo, porque nós, às vezes, vamos tratar o paciente acometido, mas a gente não faz uma investigação dos contatos próximos daquele paciente. A colônia de Santa Isabel, ela completou 91 anos. E eu, Nilvan Baeta, tenho pais ex-hansenianos. E por mais que eles sofreram tanto, foram excluídos da sociedade, perderam o direito da sua identidade, eu agradeço a Deus, porque foi através da hanseníase, através da colônia, que teve o encontro de duas almas e que criou a família Baeta, e hoje eu estou aqui. Então, por eu ser tão grato por ter vivido num lugar tão maravilhoso que é a colônia de Santa Isabel, que fica no bairro Citrolândia, hoje eu venho falar para vocês, venha conhecer o Museu da Colônia. Aqui nós temos um acervo lindo, onde mostra as peças utilizadas pelos pacientes, as botas que eram feitas para que o paciente conseguisse ter uma marcha melhor, porque infelizmente a gente sabe que a hanseníase acomete os nervos periféricos e pode trazer deformidades físicas. Aqui nós tivemos belíssimos profissionais, pessoas que cuidavam de pessoas. Então venha conhecer a história da colônia de Santa Isabel.